Mundo, né, era uma história, o argumento do Cacá Diegues, o Leopoldo Serrano, já nos deixou, né, roteiro com o Leopoldo, e eu, né, no argumento e no roteiro com o Leopoldo. Eu senti a necessidade de contar uma história no centro do mundo, no centro do universo. Onde nós estamos aqui é o centro do mundo. Né? E de um negro, uma mulata e uma branca. Era um filme praticamente em homenagem ao nascimento da minha filha, um filme que eu fiz há 42 anos atrás. Né? Eu senti essa necessidade e fiz. Né? Eu fui procurar a Semana dos Realizadores em Cannes, né? E eu não tinha outra necessidade. Naquele momento eu queria escrever uma história, eu queria dirigir um filme e queria mostrar que nós, pretos, negros, temos a capacidade de dirigir. Mas o tempo passou, né, e eu perdi algumas oportunidades porque eu gosto de trabalhar naquilo que tem a ver comigo, com minhas ideias naquele momento. E não pintou outra coisa, eu queria fazer cinema por cinema. Tanto que agora, há 10 anos que eu estou mergulhado em um roteiro, num argumento que é Malês, que eu vou fazer agora este ano. Né? A Camila é uma das atrizes, com o seu Jorge, Lázaro Ramos, né? Seu Jorge, né? João Miguel, tem uma turma, Patrícia Pilar, uma turma boa, com o Pitanga, Thaís Araújo. Né? Então, tenho essa necessidade de contar. As dificuldades desapareceram e por isso eu ainda poderia ter feito esse filme há 10 anos atrás. Passaram vários momentos, mas eu continuo ali e provavelmente esse ano nós já temos mais de 50% já ganho em editais e empresas. Né? Provavelmente a partir de julho, agosto, eu estarei filmando fazendo esse filme lá no Recôncavo Baiano. Será o segundo filme, eu espero que não pare mais. Bom, a direção de Tango nasce de uma parceria, de uma irmandade com o Beto Brandt. Ele fez essa provocação, primeiro pela necessidade de contar a história de um negro vencedor, fazer esse recorte do cinema brasileiro e falar das pérolas que, quando vocês tiverem aqui, de familiarizar como ele narra a sua própria vida, tem um modo de dizer que eu acho que é muito inspirador. Como era uma história de vida, né, Beto achou que era interessante eu estar junto, e também porque por afinidades estéticas que a gente começou a celebrar quando eu fui atriz do meu receberia. Mas eu não fiz com a pretensão de ser diretora, muito diferente do meu pai. Eu fiz porque eu achei que essa história tinha relevância, fiz porque estava amarradona de estar junto com o Beto, de serzir essa história, e não estou com nenhum projeto na frente, pensando nisso. Eu sou atriz, mas sim, meu pai tem 80 anos, então eu tenho uma longa estrada, né? Para saber para onde vai dar. Certo, obrigado. Na minha escola. Talvez por ser de Salvador, sim, que a gente passa, assim, mas muito por cima. Muito por cima, né? Porque foram vários levantes, né? Mas eu acho que o projeto, meu pai, eu passo a bola e depois posso costurar um pouco. Esse projeto, né, ele nasce desse grupo de cinema novo já há um tempo, uns anos, já na despedida do Glauber, né, fazer essa viagem, né, nos deixar. Ele tinha um projeto que era nós, os baianos, que tinham saído do cinema para ir para Rio, São Paulo, voltar para viver na Bahia, voltar para viver na Bahia, Salvador, Bahia. E lá, né, é muito engraçado quando se dá essa vontade de ter, porque os nossos grandes fãs, né, tinha acabado de chegar de Santa Amaro, era a família do Caetano Veloso, Betânia, os irmãos Roberto, que eles são 11, e eu fui consagrado por eles quando eles chegaram na Bahia, porque estava acontecendo tinha acontecido em Bahia do Santo, Barra Verde, e eu estava fazendo a grande feira do Roberto Pires,
que foi o grande guru do Glauber, né? E aí, evidentemente, o Glauber queria que voltasse para a Bahia, porque quando nós saímos, não existe espaço vazio. Eles ocuparam o espaço com música, que foi a coisa mais bonita. E aí a gente estava com vontade de voltar para a Bahia, e o Glauber dizia: Pitangui, vamos voltar e eu vou produzir Malês para você. Precisamos contar essa história importantíssima. Se a cultura fosse um projeto de governo, né, já teríamos contado e seria um chapa branca, porque ao fazer esse filme, teria que ser distribuído em todas as universidades de graça. Na escola, o filme passar em praça pública, que é o maior, mais importante levante que aconteceu nesse país. Já na chegada de Dom João VI, já havia um movimento. Ele chega em 1808, em 1811 acontece um levante, em 1816, em 23 foi a Bahia, fez a independência do Brasil, que é a Bahia. E 35 é esse projeto, que não é Mata Branco. Era uma estratégia de guerra. Nós perdemos a guerra como Napoleão perdeu, havia uma estratégia. Então, contar essa história de negros que detinham a sapiência da engenharia, da culinária, da música, da dança, da física, da matemática, é fundamental. São negros africanos, porque esse recôncavo baiano tinha ali mais de 60% da população baiana era negra e estava no recôncavo. O recôncavo alimentava as grandes mesas dos grandes senhores de engenho. De lá vinha a cana, de lá vinha a batata, vinha tudo, frutas e tudo, vinha de lá. Então esses negros foram capazes de pensar e de construir um levante, né? E eles, nesse levante, antes de acontecer o levante, eles fazem uma parceria de hoje inédita com os negros do candomblé, com os negros do catolicismo, e faz uma parceria com os ingleses no Corredor da Vitória. E dentro desse Corredor da Vitória eles constroem uma mesquita. Então são pessoas que tinham, né, um pensamento e uma vontade, uma visão política, social e cultural, né, importantíssima. Era o Brasil desatando o nó dos colonizadores. Então, por isso que eu quero contar essa história, porque ela não envelhece. É essa maneira de dizer assim: temos que fazer coisa, quer dizer, no meu caso, que eu possa contribuir, possamos contribuir coletivamente com aquele trabalho que a gente quer fazer, cinema. E o cinema tem essa grande parcela e essa grande oportunidade de ser essa janela. Só não é nenhuma. Porque é isso. A história oficial é a história dos negros vitimados. Não é a história dos negros insurgentes. Os negros com sabedoria e resistência e luta e proposição. Então, acho que Malês, ele é muito simbólico, ele é muito importante, muito emblemático, porque ele fala de grito, fala de desobediência, fala de não ficar apaziguado nesse lugar que a sociedade quer colocar. Então, acho que é para ontem esse filme sair. É para ontem essa história ser recontada. Ou, melhor, ser contada. Você teve a oportunidade de ouvir isso na sua escola, mas eu jamais ouvi isso na minha escola. Eu acho que, se a gente for fazer um censo, uma pesquisa a respeito disso, eu acho que boa parte das pessoas sabe aquela superfície, não sabe dos tantos movimentos insurgentes que aconteceram no Brasil. Malês é muito importante, mas foram vários outros, né? E lideranças, e expoentes, tanto homens quanto mulheres. Então, isso é necessário, não é só Malês que tem que existir. Existe Malês, mas existem muitas outras histórias importantes que iluminam pretos e brancos. Que quando a gente se vê como um todo, como pretos e brancos, entendendo a força que essa sociedade tem de resistência e de luta, eu acho que isso inflama, alimenta e nutre o Brasil. Não é uma história só para preto, não. É uma história para o Brasil. Estou pensando no que você perguntou, nos perguntou,
porque eu não sei, eu não vejo a gente inaugurando exatamente uma tradição, né? Eu me vejo parte de um todo, eu faço parte de uma geração. Eu não me vejo nesse lugar tão apartado de família. Eu me vejo irmã de Thaís, de Lázaro, de Jéssica, de Fabrício Oliveira, sua. Eu nunca me coloquei, eu não fui educada nesse lugar de... E eu acho que também, ao mesmo tempo, pensei na força das cotas raciais, que fazem uma capilarização de forças que não emergem só no cinema, emergem em tantas áreas que não existiam negros. Nesse sentido, a gente tem acho que uma dinastia de famílias, uma revolução mesmo a ser acontecendo, né, que não vai encerrar nesse lugar. Porque essa coisa de herdeiro, acho que é muito mais... Não é da gente que a gente está falando. Não me reconheço nesse papel, sabe? Reconheço pelo contrário, porque meu pai a gente tem essa coisa de se pensar no coletivo. A gente não tem uma coisa de fazer pra gente. Eu, com todas as peças de teatro que eu produzi, eu sempre pensei em trazer a galera da universidade junto, em fazer trocas com outros grupos de teatro. Não tem nenhum projeto que eu não tenha feito que não fique voltado só para esse grupo criador. Sempre tem uma troca, seja de acessibilidade, seja de falar com... Enfim, eu realmente não me reconheço nesse lugar, sabe? Eu acho que para mim, o melhor caminho que eu acho propositivo nessa cena é de ver que tem um movimento que não vai voltar atrás. Mesmo com todo esse retrocesso que a gente está vivendo, de tentar amordaçar a cultura, mas assim, quantos grupos de teatro pretos a gente está vendo com muita força? Hoje em dia tá estranho você fazer uma peça de teatro e não ter na sua composição de elenco um ator ou uma atriz preta. Isso no cinema, as forças estão numa velocidade muito interessante de representatividade. Eu acho que isso é muito importante a gente iluminar, sabe? Como eu não me sinto representando desse lugar de feudo, e muito pelo contrário, lugar de operária, de formiga mesmo, eu estou nessa onda de se conectar com quem está movendo para frente. A Camila respondeu primeiro e respondeu muito bem. Eu não sou da família da Abdias Nascimento, eu não sou de Gregório de Matos, eu não sou da Ruth de Souza, da Léa Garcia, mas, no entanto, eu sou Ruth de Souza, eu sou Abdias Nascimento, eu sou o Gregório de Matos com Boca do Inferno. Eu acho que é esse tipo de coisas que a gente pensa. O Ali Salomão, né, que nos deixou, dizia: isso aqui é a maior ilha de edição, né, em que a gente pode ver, tirar as coisas e essas coisas crescerem. Então, eu acho que essa participação, esse desdobramento, sem ser Abdias, mas ser Pitanga, e ser Pitanga, ser Abdias, e ser Ruth de Souza, né, é isso que enche meus olhos e faz com que a gente crie uma direção e que digamos aos outros, aos nossos irmãos pretos, pretas, vamos juntos reescrever a história desse país. Né? Eu acho que é esse pensamento que me faz entender, né, qual a importância de você fazer algumas histórias, né, como uma lei, né, para que a gente possa contar, né, uma história, né, que aconteceu nesse país e que todos nós fazemos parte. O Antônio Carlos Jobim dizia: o Brasil não conhece o Brasil. A gente tem dificuldade de ser roteirista, como você é roteirista, né, com a Vivi Ferreira é roteirista, né, e tantos outros, Jefferson D, tá entendendo? Joel Zito, Luiz Antônio Pilar, mas ainda é pouco. Mas a gente tem que escrever, a gente tem que aproveitar e vir para trás das câmeras também, além de estar à frente das câmeras, vir para trás das câmeras e construir a nossa história, que falta contar. Falta o remendo exato para essa
essa veste, chamado Brasil, bandeira brasileira, esteja coletivamente contando a sua história. Não eu esperando que alguém conte a minha história, que um branco conte a minha história. Eu posso contar também a minha história, e vou contar. Você está entendendo? Eu acho que dessa maneira que eu penso qual é a nossa contribuição, como é que a gente vê o desdobramento de gerações. E agora eu vou participar de um desfile de escola de samba, da Mangueira, esse eu sou, né? Eu vou participar da Mangueira, mas do Salgueiro, que conta a história de Benjamin de Oliveira. Eu quero estar lá. Entendeu? Eu sou Benjamin de Oliveira. Isso é 1882, 83, esse cômico, esse humorista, esse ator já existia. Então, uma escola de samba vai fazer homenagem a Benjamin de Oliveira. E eu pergunto a vocês, de repente, com certeza, a maioria de vocês não sabe quem foi Benjamin de Oliveira. Aí, com certeza, muito pouco sabe quem foi Solano Trindade. Entendeu? Mas é isso que a gente tem que não reventar, mas fazer a revisitação através do escrito e colocar em marcha. É essa mesmo, é a nossa, eu acho que é a nossa tarefa. Entendeu? Antônio. Porque para eu fazer um filme de época, que é 1835, é um filme de quase mais de 10 milhões de reais. É preciso ter lastro para que essa produtora possa ter o aval, o sinal verde da Ancine. O meu produtor chama-se Flávio Tambellini. Olha, veja, eu era amigo do Tambellini, do velho Tambellini. E sabia as características e a formação do Tambellini, eu contasse os filmes. Entendeu? Então, quando eu chamo de Flávio, é porque eu já conheço a linhagem dessa família e que entende e veste a camisa. Ele é negão. Tem que ser negão. Eu não tenho um negro que tem um capital, um lastro para dentro da Ancine, para fazer, senão eu vou esperar mais 20 anos aquele negócio das cotas, que eu discuti muito com negros, que diziam assim, eu não quero isso, isso parece esmola. Eu digo, como esmola? Você não vai entrar pelos teus belos olhos, você tem um percentual, uma cota ali, X, que te pertence, mas você tem que atingir, qual é o nível? 8,9? 9,2, aí você tem. Se você não atingir como é que chama a matéria? Não, esse nível técnico, você não entra na escola, não é favor nenhum. Porque eu não posso dizer também para os negros que estava contra essa cota. Eu dizia, meu querido, eu tenho 70 anos. Eu não posso me preocupar somente com a base da pirâmide. Eu tenho que entender que meu filho, meu primo, o vizinho, está com 16, 17, 18 anos. Eu vou dizer, segura aí, que nós vamos investir na base da pirâmide, da educação. Eu tenho que criar condição para que ele já entre na universidade. Não é o ideal, mas a cota é para que você abra os olhos e construa, né, condições de não precisar ter cota, colégio público, colégio particular, ter exatamente as portas escancaradas para aqueles que têm o saber, não a cor.